Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar de um programa que quer tornar neutro o ensino nas escolas públicas estaduais, proibindo o posicionamento político, ideológico e religioso em sala de aula. Será que isso é uma boa opção? Também vamos falar do impasse sobre o destino dos precatórios que 18 municípios alagoanos vão receber do antigo Fundef. O Ministério Público diz que tem que ser destinado à educação. A AMA quer que a escolha seja feita a critério de cada prefeitura. Foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui na rede estadual de ensino o programa Escola Livre. Dessa forma, fica vetado qualquer posicionamento político ou ideológico em sala de aula e também as disciplinas obrigatórias que possuam conteúdos que possam induzir o aluno a um único ponto de vista, seja religioso, político ou ideológico. O objetivo, segundo o autor da lei, é tornar o ensino neutro. Mas será que essa é uma boa saída? Aqui no estúdio eu converso com a professora Edna Bertoldo. Professora, isso nos faz remeter a um passado bem recente e não era assim, não? Olá, esse é um debate que precisa ser muito bem esclarecido, porque se trata de componentes ideológicos que se colocam nessa discussão e que é muito antigo esse debate, que o que está por trás disso é a questão da neutralidade axiológica ou da neutralidade científica. E aí, quando você pensa a escola, que é um espaço, por excelência, de formação de valores, onde se veicula o conjunto das concepções que nós temos dentro de uma sociedade, e você se encontra diante de um debate posto hoje, por meio de um projeto de lei, de uma lei que regulamenta, que impede que o professor ele possa se expressar do ponto de vista, né, das suas concepções, então isso significa um retrocesso, um atraso. Então nós estamos retornando a um processo que a longas datas já se vem discutindo da não existência dessa pretensa neutralidade axiológica que tanto foi determinante nas academias e no mundo da política lá fora. Então, você pretender que o professor ele não possa expressar as suas crenças, as suas concepções, isso vai completamente de encontro com a própria natureza da atividade educativa. E aí a gente teria que entrar um pouco na discussão e esclarecer qual é a natureza da atividade educativa. Propor a crítica, né? Mas também com antítese, síntese, enfim. Essa não seria uma forma ideal de se debater qualquer assunto, independente de posicionamento ideológico ou religioso? Veja, é impossível numa sociedade as ideologias não se manifestarem. Pretender isso é pretender o impossível. Por quê? Porque uma sociedade, ela não só se organiza e não só se produz do ponto de vista da materialidade. Então, o próprio sistema que nós temos aí, ele precisa, para a sua confirmação também, a produção de valores. Então, os valores, eles são criados. Tanto é que, se você observa em todos os modos de produção, nós tivemos concepções de mundo, grandes concepções de mundo, que eram difundidos, né, em cada momento histórico. Quando a gente percebe a passagem, né, do período medieval, de um modo de produção feudal para a era moderna, para o modo de produção capitalista, novas concepções, né, foram necessárias para dar sustentação valorativa, ideológica, àquela materialidade que estava sendo constituída. Então, uma grande concepção de mundo, né, de conhecimento que vai se pôr, que é o positivismo, né, que tem como seu grande fundador, ele vai, então, trazer todos esses elementos de uma determinada concepção e visão de mundo para conformar os indivíduos, né, a esse novo padrão, a essa nova estrutura de sociedade, a uma aceitação disso aí. Ou, né, para a gente fazer referência a um grande pensador húngaro do momento, Stefan Mészáros, esses processos de internalização que cumprem muito bem o papel da educação. Então, a educação ela precisa, por meio da sua atividade, fazer com que os indivíduos eles internalizem determinados valores
que estão postos nessa sociedade. Então, como é que vai retirar isso da educação? Como é que você vai dizer para o professor que ele não pode mais fazer essa atividade? Seria o mesmo, fazendo uma relação, você chegar assim numa fábrica e dizer para os trabalhadores, né, a partir de hoje nenhuma mercadoria vai ser mais produzida pelos trabalhadores. Seria você decretar a falência, né, da sociedade, a falência da produção de mercadorias, portanto, o desaparecimento, a extinção de trabalhadores e de capitalistas. Professor, o que há por trás, por exemplo, do seguinte texto, o professor não fará propaganda religiosa, ideológica ou política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Veja, nós estamos vivendo recentemente há uma onda de manifestação por parte da juventude, por parte da classe trabalhadora, que se vê obrigada, não motivada necessariamente, por mecanismos ideológicos, né, por um impulso a leituras, que em geral, né, se comenta que isso vem do campo do marxismo, mas pelas condições que o sistema do capital está impondo aí, de cada vez maior empobrecimento da classe trabalhadora, dos estudantes, em função da crise que rebate sobre a população. Então, como diz, né, o grande pensador da filosofia, o Georg Lukács, o homem é um ser que dá resposta. O homem é um ser ativo. E como ser ativo, independente dele ter uma consciência ou não, dele ter uma elaboração ou não, ele vai ter que responder a essa crise. E essas manifestações que a gente vem assistindo, né, as conhecidas jornadas de julho, isso é um elemento que nos permite analisar que a população ela responde a tudo isso. Qual o papel do professor nessa fase da história do Brasil, como líder desses processos? Veja, o professor ele não lidera esses processos, né? Se você for observar as manifestações de ruas, e eu estive em várias delas, pelo menos aqui em Maceió, você contava em dedos os professores das universidades, os professores da educação básica, mas você via lá os trabalhadores mais precarizados, né? A população assim, que estava sendo mais atingida pela economia que está posta aí, de um modo geral, né, no mundo inteiro, essa crise que vivencia hoje o mundo como um todo. E nesse sentido, o professor, ele tanto pode ser um professor que tem uma determinada leitura de mundo que permite, né, apanhar essa conjuntura, compreender essa conjuntura, aprofundar essa conjuntura e levar para a sua sala de aula como elemento, né, de discussão, de elaboração, de desenvolvimento de uma consciência crítica desses seus estudantes. Mas também pode ser o inverso, porque você pode ter o professor cuja formação, acumulação dele, cultural, patrimônio que ele se apropriou, não permite que ele tenha tamanha intervenção. Então, eu penso que uma lei que se faz, que eu penso que ela está preocupada em que os professores em sala de aula possam induzir os estudantes a se manifestar. Ora, atividade política, isso é própria do ser humano. A manifestação, a capacidade dos estudantes, desde as suas fases iniciais, começar a olhar o mundo, a questionar esse mundo, isso é um dado que é humano, isso faz parte da vida humana, independente do professor ou não. Agora, é evidente que uma educação, né, que se proponha a formar sujeitos críticos, que pelo menos é o que se coloca dentro dos documentos, que discuta a formação de professor aqui no Brasil, os movimentos que organizam isso, que o objetivo é essa formação crítica. Como é que você vai retirar disso o elemento político? Como é que você vai retirar desses processos de formação o elemento ideológico? Então, subliminarmente, a preocupação do deputado que propôs o projeto e dos deputados que discutiram ele, que aprovaram, é cessear a mobilização de uma classe estudantil em formação no seu pensamento crítico? Olha, uma coisa tem que ficar muito clara. Independente de teorias, independente de ideologias, a mobilização, a luta da classe trabalhadora, ela não cessa.
Não cessa. Como muito bem já disse o Marx, não é? Ele disse assim, não fui eu que criei luta de classe, não fui eu que criei essas lutas. As lutas, elas existem porque é uma reação própria, não é? Colocada, impulsionada pelas próprias condições objetivas das contradições do capital. Então não tem como, as pessoas elas vão reagir, a classe trabalhadora ela vai reagir. Agora, outra questão que tem que se discutir, se essa reação vai ser uma reação organizada, conscientemente orientada, e aí entra o papel da educação, o caráter educativo dentro desse processo. Agora, não tem como lei nenhuma, nada impor para a população, para a classe trabalhadora, a sua total, né, a apatia ao que nós estamos vivendo no momento, nessa conjuntura de extrema dificuldade para a classe trabalhadora, em que você tem um sistema de expansão, você tem um sistema que só visa a acumulação e que, portanto, né, a classe trabalhadora, que é a real produtora dessa riqueza, de nada se apropria. Então, nós estamos vivendo um extremo muito grande nesse processo mundial, e não é apenas, né, uma realidade particular, mas o sistema do capital é um sistema abrangente e que, portanto, a classe trabalhadora como toda, ela tende a reagir. E a sua reação está vindo de formas como a gente tem visto aí. Por exemplo, no estado do Paraná, o que aconteceu com os professores, né, uma luta intensa lá e a polícia, né, cerceando essa capacidade de luta dos professores, de lutar pelas suas condições, funcionários públicos, enfim, de modo geral. Então, tem a violência ocorre, mas ainda assim os trabalhadores eles reagem, porque se trata, né, da defesa da sua vida, da sua condição de vida. Existe uma máxima no direito que diz que lei não se discute, deve ser cumprida. Como é que professores e alunos vão encarar as suas vidas a partir do momento da instalação, sanção dessa lei e efetivação dela na sociedade alagoana? Isso vai gerar, assim, primeiro um estado de terror na escola, porque agora vai ficar... O professor ele vai se policiar. Eu não posso falar desse autor, porque esse autor é identificado dentro dessa corrente filosófica. Também não posso falar desse, porque esse também tem uma perspectiva filosófica, eu posso ser identificado. Então, isso vai gerar um grande problema no processo educativo. E aí a gente tem dois grandes problemas que eu gostaria de apontar. Primeiro, para que um professor ele possa... fazer isso que a lei está pretendendo, que ele seja neutro, face todas as concepções filosóficas que existem. Então, ele tem que ficar neutro frente a isso, mas expor todas essas concepções e essas filosofias. Isso requer do professor uma boa formação, uma acumulação de uma bagagem cultural que os cursos de formação de professores já não dão conta disso. Por exemplo, você tem cada vez mais um processo aí em pauta, que é o aligeiramento da formação docente. O mestrado antes, você fazia em 3 até 4 anos. Agora, em 2 anos, você faz o ensino médio, dentro de um mês, hoje você consegue ter o ensino médio. Então, esse aligeiramento também, né, ele vai ser... de certa forma, ele vai ter um impacto muito grande sobre o processo de dar aula em sala de aula, porque é um professor que vai estar sem conteúdo, sem bagagem cultural. E aí a minha pergunta que eu faço, como é que, frente a essa condição, esse professor vai dar conta de chegar em sala de aula com esse universo de concepções, né? Com essa apropriação? E a crítica e, vamos dizer assim, as relações contraditórias, né, entre a política, o ensino, elas vão ser conduzidas aí, só a história vai testemunhar isso. Muito obrigado, professora Edna Bertoldo, professora de pós-graduação em educação da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos falar sobre o destino dos precatórios oriundos do Fundef. Para onde vai esse dinheiro? Até já.